ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, quinta temporada. Hoje a nossa conversa é com Marcelo de Kraus Loureiro, empreendedor no ramo alimentício no Brasil desde 1997 e atualmente gestor do Rei do Pão de Queijo aqui em Braga. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui conosco. E outra, né, gente? Falou de pão de queijo, mexeu com a mineira aqui, não tem como. Você é de Minas? Não. Não? Não. Esse já existe. Pois é, pão de queijo. Existe esse conflito, né? Esse conflito. Você é de onde lá? Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Mas eu me considero paulista porque eu fui muito pequenininho para São Paulo, São né? Paulo. E 6 meses, então eu falo que eu sou Você é paulista. do Brasil? Sim, sim. Pronto. Para a gente contextualizar aqui, para quem está nos acompanhando no programa de hoje, que inclusive com a nossa mesa aqui hoje recheada, né, de pão de queijo, Rei do Pão de Queijo, tem mineiro, pronto, a gente tá em casa. Marcelo, há quanto tempo você vive aqui em Braga e o que te trouxe para cá? Olha, na verdade eu tô aqui em Braga, acho que vai fazer quase 2 anos. Que eu tô 5 anos em Portugal, né? Ah, você não veio direto para cá? Não. Eu fui direto para Póvoa de Varzim, na verdade. Ah, sim. Né? Fiquei 3 anos lá. Mas ficou um bom tempo lá. Fiquei lá. Eu não aguentei o vento lá, eu vim para cá. E o que te trouxe? O que te levou para a Póvoa de Varzim e depois essa transferência aqui para Braga? Olha, é bem difícil, né, assim, saber verdadeiramente, né? Eu olho tentando fazer esse retrospecto, assim, eu só explico, minha única explicação acho que é Deus mesmo, né? Porque as coisas são muito malucas, né? As coisas vão acontecendo aqui, Na verdade, a gente estava no Brasil, eu morava em Mariporã, minhas filhas, eu tenho 3 filhos, né? Já estavam naquela fase já de faculdade, e eu tinha saído de São Paulo, da cidade, justamente por conta do estresse, né, daquela vida maluca, e morei em Mariporã e minhas filhas cresceram lá. A gente cresceu no meio do mato lá, num ambiente de sítio, né? Então era uma vida assim que eu busquei essa qualidade de vida. Quando elas cresceram e a cidade já não consegue já dar uma estrutura para o jovem, né? Exatamente. Você acaba tendo que, de repente... A faculdade repente... geralmente acaba sendo fora. Exatamente. Eu falei, putz, nós vamos virar refém de São Paulo de novo, né? Porque ou nós vamos ter que morar, ou elas vão ter que ficar fazendo bate-volta em estrada perigosa, tudo. E aí começou a me despertar uma ideia de repente, sair fora, né? De procurar um outro caminho, né? Que pudesse também ter uma qualidade de vida melhor para elas, né? Fugindo também um pouco daquela coisa que a gente tem como pai, preocupação de violência, essas coisas. Claro. Mas aí quando você vê elas começaram a fazer faculdade aqui ou elas já chegaram a iniciar a faculdade lá? As filhas vieram então? Vieram. A gente veio, né? Primeiramente a gente fez um plano para fazer aquele projeto que era o D2, visto D2, visto de empresário. E aí a gente teve um problema sério com a assessoria que fez isso pra gente, enfim, né? Aquelas coisas que você já deve conhecer. Comuns, né? Aquelas histórias malucas, né? E aí, nesse meio do processo, eu falei, quer saber, vamos entrar como turista mesmo, porque eu já fiquei nervoso, né? Já vi que a coisa já ia enrolar. Aí nós viemos, eu, minha esposa e os 3, as 2 meninas e o menino junto. Mas os 3 já na fase de faculdade? Não, ele tinha 12 anos. Ah, né? Tá, e ele ainda foi para a escola. E elas na fase de faculdade. E vieram e já começaram a fazer faculdade aqui, logo que chegamos, começaram a fazer faculdade. Né? Mas fizeram onde? Aqui na UMI? Lá na Póvoa mesmo, que era uma unidade da, não sei o que, do Porto, não é da Universidade do Porto, é uma outra do Porto lá. Sim. Que era um negócio de audiovisual, porque elas no Brasil fizeram teatro, né? Fizeram artes cênicas. E aí quiseram dar continuidade, mas assim, não durou nem 6 meses aqui, já trancaram, detestaram o curso, assim, não tinha nada a ver com o que elas queriam. E aí começou aquela maluquice quando você imigra que começa a acontecer coisas, né? Exatamente, assim, né? É impressionante, né? Como é que as coisas vão surgindo. Mas e nessas diferenças, né, de faixa etárias, das faixas etárias aí, como é que foi a adaptação? Tanto do filho, né, que foi para a escola, Sim. para o básico, e para as filhas que foram para a faculdade. Foi tranquila? Olha, assim, na verdade, quando eu vim do Brasil para cá, né, assim,
a minha vida no Brasil, de certa forma, estava bem estável. Eu comecei uma empresa, eu e minha mãe, a gente começou a fazer salgadinho para fora, uma coisa que começou assim como... Você já trabalhava com isso, uma sobrevivência. A gente começou sobrevivendo em 1997, era uma forma de complementação de renda, né? Minha mãe estava separada do meu pai e tal, então a gente começou. E aquilo nasceu, minha mãe tinha uma mão muito boa para culinária, né? Sempre foi uma cozinheira de mão cheia e sempre todo mundo gostava muito do que ela fazia. Então, eu ali já, acho que com... Só acompanhando? Com aquele bichinho do empreendedor, né? Falei, vamos fazer disso um negócio, né? E começamos na cozinha na nossa casa. E graças a Deus as coisas caminharam. A gente foi virando uma empresa que começou dentro uma coisa de casa, caseira, né? E foi crescendo. E aí a gente virou uma indústria, uma pequena indústria, né? A gente chegou a ter 40 funcionários dentro da... Nossa, grande. E então aquilo, depois minha mãe ficou doente, né? Ela teve câncer e tal, e veio a desencarnar, ela morreu. E nisso eu já estava com essa estratégia de ir embora de São Paulo, né? Foi conciliando as coisas. Conciliando. Né? A gente conseguiu construir uma fábrica em Mariporã, nessa cidade que eu moro. A fábrica está lá ainda, está em atividade ainda, continuo vendendo pão de queijo. Você administra daqui? Sim, né? E essa fábrica lá é de pão de queijo? É de pão de queijo. Pronto. E no começo ela não era de pão de queijo, ela era de salgados. Mas o pão de queijo é que... o pão de queijo foi um produto que foi entrando devagar. Eu tive um grande amigo meu, um consultor de BH, que ficou muito tempo comigo. Tinha que ser mineiro, né, gente? Tinha que ter um mineiro aí no meio desse pão de queijo, porque esse negócio de carioca, paulista, envolvendo pão de queijo. Sim, ele ficou comigo muitos meses na fábrica e a gente foi desenvolvendo a receita, né? Que demorou bastante e principalmente porque a gente desenvolveu uma receita na época que era o pão de queijo vegano, que foi uma coisa muito legal, que era o pão de queijo à base de soja, de tofu. E esse é um dos produtos que hoje em dia eu vendo bastante. É um carro-chefe, seria. Porque atinge o público que é alérgico, né? O veganismo. Então, assim, a pessoa que não pode comer queijo, quem gosta de pão de queijo é um sofrimento muito grande, né? Porque o pão de queijo tem uma coisa muito forte, afetiva, né? E aí foi um produto que a gente desenvolveu, fora o pão de queijo normal, né? O pão de queijo multigrãos também, que é um pão de queijo que a gente vende super bem, né? No Brasil, que é um enriquecido. Bom, aí a gente acabou indo para Mariporã, né? Minha mãe faleceu e a gente construiu lá. Aí, nesse momento, a gente foi mudando um pouco o foco da empresa, sabe? A gente foi indo para uma linha mais de produtos saudáveis. A gente já começou a querer ter um pouco mais, buscar a saúde. Então, a gente foi tirando algumas coisas assim que tinha de fritura. Foi indo para um outro nicho de mercado, né? Sim. E é o que hoje mantém lá no Brasil? Hoje é o que mantém, né? A gente tem o Rei do Pão de Queijo lá, né? O Rei, isso que eu ia perguntar, como é que surgiu a ideia do Rei do Pão de Queijo? Então, na verdade, o Rei do Pão de Queijo já existia no Brasil? Não. Ele nasceu na pandemia, esse Rei do Pão de Queijo aqui. Pronto. Porque lá é assim... Mas você, então, já aqui, né? Já aqui, desesperado, porque quando a gente veio para cá, né? O intuito, primeiramente, era o meu filho, o futebol, que ele estava focado no futebol, e as meninas também pensando na faculdade, pensando numa vida mais tranquila. E eu estava, de certa forma, tranquilo, porque a fábrica estava no Brasil, estava super bem, o euro também estava super bem. Estava maravilhoso, né? Então eu falei, dá para sobreviver de boa, eu vou devagar. Então a minha ideia, quando eu fiz o visto D2, eu montei uma empresa aqui de importação. Então eu falei, eu vou mandar o pão de queijo para cá. Claro. Né? Com calma, vou ficar um ano sabático lá atrás do mercado, né? Não vou me entendendo, compreendendo. Perfeito, fez tudo certinho. Aí cheguei aqui em agosto de 2019, né? Em janeiro começou aquela brincadeira já, né? Cara, aí, assim, o preposto, que é o meu gerente, que é a pessoa de confiança que eu tenho no Brasil, simplesmente na primeira semana, que começou acho que de março, as nossas vendas despencaram, assim, acabaram as vendas. E eu
sem reserva financeira. Bom, conclusão, a gente mandou os funcionários praticamente na segunda semana, já fizemos um acordo geral com todos os funcionários, né? Porque eu percebi que a coisa ia realmente melecar, né? Antes que ela crescesse, né? O governo até abriu uma situação que você fazia um acordo e você ia pagando por mês, né? Então eu falei, vamos agir rápido, porque antes que isso vire uma bola de neve, né? Claro. E a gente mandou todo mundo embora. Eu aqui, meio que ilhado, né? Porque sabe, com a manifestação de interesse, você não pode sair, né? Não pode voltar nada. Cara, comecei a ficar muito assim aflito. E aí nasceu o Rei do Pão de Queijo. Olha só, gente. Nessa loucura. Por quê? Aí eu vou te explicar como que aconteceu. Lá no Brasil a gente tinha duas marcas. A Veganas, que é uma marca focada no público vegano só. Sim, que é muito específico. Coxinha de jaca, o pão de queijo vegano e a carne de jaca. Isso. E a gente tinha a Vitale, que era uma empresa que vendia o pão de queijo, principalmente o multigrãos, que a gente vende muito nas padarias, essas coisas, nos clubes, hotéis, essas coisas, né? No Brasil você já ramificou? Já está no país todo ou está ali na região de São Paulo? Só São Paulo e Rio de Janeiro algumas coisas também. Sim. Bom, quando entrou a pandemia, o comércio fechou. Aí eu tenho uma parceira minha lá, que é a Anice, que é uma vendedora bem antiga da empresa. Aí a gente já tinha tido uma experiência antiga com um negócio mais ou menos parecido. Aí a gente retornou e falou assim, vamos pegar o pão de queijo e vamos botar dentro da casa das pessoas, né? Deve estar cheio de gente trancada dentro de casa, as pessoas precisam sobreviver. Que ser. Exatamente, né? Exato. Então a gente começou no meio da pandemia ali, o sistema tipo Avon, Natura, Jequiti, essa coisa da revendedora de pão de queijo, né? Olha só. E aí nasceu o Rei do Pão de Queijo. Mas isso é o olhar empreendedor, né? Também, no meio do caos, também enxergar as possibilidades. Sim. E aí isso surgiu lá e surgiu cá. Aí aqui não surgiu ainda, porque aí eu fiquei totalmente focado nesse negócio. Para fazer funcionar, dar continuidade lá, que era uma coisa já palpável, real. E era a minha sobrevivência. Claro. Na verdade, ele nasceu do meu desespero. Porque eu falei, como que eu vou pagar meu aluguel aqui? Minha vida virou de ponta cabeça, né, no meio da pandemia. Então eu falei assim, agora eu tô ferrado mesmo, né? Eu vou ter que... A gente até brincava com as meninas, vão ter que ir lá pra Rotunda, falava pra elas que, né, a gente tá ferrado. Meu Deus, que desespero. Um desespero muito grande, você com 3 filhos, né, cara? Claro. E aí começamos, no meio da pandemia ali, março, abril, maio, quando chegou em junho, julho, o Rei do Pão de Queijo já estava vendendo mais do que a minha empresa antes da pandemia. Sério? Que maravilha, gente. Foi um fenômeno o negócio, assim. Tinha pirueiro escolar, professor, até médico vendendo pão de queijo, assim. Porque, na verdade, esse contexto da pandemia abalou todas as áreas, né? Todo mundo acabou sentindo. Então, assim, de certa forma, foi uma oportunidade deles também, nem que seja fazer um extra. Exatamente. E aí a gente recontratou todo mundo que tinha mandado embora, que voltou, coisa boa. E aí tivemos que começar a contratar. E aí tivemos que abrir turnos novos de trabalho, a gente começou a virar quase 24 horas para fazer pão de queijo, para distribuir, para as pessoas revenderem. Então aquilo, e aí começou os depoimentos, que a gente começava a fazer, eu entrava simultâneo em salas de Zoom, convidando pessoas para vir para o negócio. E aí começava a vir um monte de pastor de igreja, dando depoimento que o pão de queijo estava... dando sustentabilidade para a família deles. Olha só. No meio da pandemia. E aí dava os depoimentos. Eu imagine um monte de gente, eu também quero. Eu falei, tava me sentindo o Silvio Santos, né? Gente, e tudo acontecendo naturalmente, espontaneamente. Sensacional. Mas aí deixando lá no Brasil. E como é que surgiu a ideia aqui? Foi nesse momento que você tomou a decisão de vir para Braga? Não. Aí, tipo assim, acabou a pandemia... Né? Quando começou a acabar a pandemia, automaticamente o negócio do Rei do Pão de Queijo lá começou também, porque as pessoas voltaram para suas profissões. E aí já queria ir para a rua. Exatamente. E aí já era o efeito contrário. Então, o que tinha peru escolar, voltou a fazer peru escolar. Claro. Então, aquilo virou... E eu também acabei também tendo alguns erros estratégicos, porque a gente aumentou muito também a nossa... investiu muito e tal, e aí começou a cair, e eu também já me vi numa situação... O empreendedor parece que está sempre nisso, Ele passa por isso, né?
estica de um lado. É sempre o risco. É sempre o risco, sempre no veneno, né? E aí, quando a gente começou a mexer para trazer o produto para cá, na pandemia mesmo a gente começou a ver, tava uma fortuna para trazer o transporte para cá, ficou muito caro. Não vale a pena. E aí depois teve algum embargo também, acho que com produto à base de leite da América do Sul. É bem complicado, Acho que nem pode mais trazer pão de queijo da América do Sul para cá agora, eu acho. Tem que ser fabricado aqui. Tem que ser fabricado aqui. Cara, a última coisa que eu pensei na minha vida era começar a mexer com pão de queijo aqui. Porque sabe quando você tá já numa fase que você acha que aquilo já é uma etapa que você já não quer mais? Já superou. Cara, eu passei noites e noites e noites em claro com a minha mãe, fabricando coisas, né? E depois, sei lá quantos anos depois, você chega numa fase da tua vida que você acha que você nunca mais vai ter que fazer aquilo. Porque, na verdade, você já estava na parte só administrativa. Exato. Né? Eu era um burocrata. E no Brasil, ainda mais, que você meio No Brasil que... isso não se mistura. Aqui é comum. Né? Aqui você põe a mão na massa e administra o seu negócio. Mas no Brasil, não. Exatamente. Ou você faz uma coisa ou você faz outra, em geral. E de certa forma, para mim também foi ruim, porque eu me desliguei de um ofício que eu sou apaixonado, que é a culinária, né? Então, assim, no Brasil você vai começando a cuidar tanto... O sistema é tão hostil, é tanta coisa com o contador, com tudo, né? Você começa a se envolver com coisas que você nem imagina que você vai se envolver, quando você começa a fazer comida, né? Você fala, meu, como é complicado. Então, eu fui me distanciando. Então, a minha vida era ficar dentro de um escritório. Eu mal entrava na produção, né? Tanto que o escritório nem ficava onde era a fábrica, era em outro lugar, né? Bom, aí começamos do zero aqui, né? Aí você voltou a colocar a mão na massa. Totalmente. Até assim como... Até, tipo, assim... Olha só, mas aí é que vem o segredo... do negócio, né? Porque, na verdade, ao colocar a mão na massa, a qualidade do produto era nas suas mãos. Sim. Né? Sim. E você começou isso aqui e é por isso que hoje, o Rei do Pão de Queijo, a gente vai falar como é que está aqui em Braga hoje, por isso que deu certo, tem dado certo aqui também. Sim. E aí, assim, né, teve coisas malucas que foram acontecendo, porque quando a gente começou, eu estava lá na Vila... Eu morava na Palma de Varzim e a gente montou a fabriquinha lá na Vila do Conde. Cara, foi uma confusão para montar, tipo, um monte de burocracia. É muita burocracia. Eu comprei uma máquina para fazer o pão de queijo que veio da China, o negócio ficou sei lá quantos meses para chegar. Eu sei que do dia que eu aluguei o espaço para começar a fazer pão de queijo, demorou 1 ano. E esse prazo que ele está falando aqui, gente, é normal, tá? Aqui. É importante quem está a nos ouvir e pensa em empreender aqui, saber que essa parte burocrática, ela é lenta, é muito burocrática e tem que estar preparado para isso. Sim, porque você tem que bancar. Não adianta ter ansiedade, achar que vai chegar, abrir um negócio e começar a faturar. Vai não. Bom, e aí a gente começou a fazer o pão de queijo, desenvolvemos essa embalagem aqui para fazer como eu sempre fiz no Brasil, que era vender para supermercado, para lanchonete. Fazer as distribuições. Fazer a distribuição. Alguma coisa dentro de mim, nesse caminho, não batia, assim, né? Porque, assim, a minha mulher, ela tá comigo dentro do Rei do Pão de Queijo, dentro do Brasil, desde o começo também, né? Desde que a gente era jovem, ela estava junto. E aqui as meninas se envolveram também. Elas não gostaram da faculdade, então a gente se envolveu em família. Aí eu falei, putz, que louco, né, meu? Começou com a minha mãe, na verdade começou com um bisavô meu que foi da Itália para o Brasil, que já era de massas, existe até hoje lá em Petrópolis, no Rio, a casa, tem até a estátua dele lá. E a minha mãe e agora as meninas que eram da área artística, imagina, elas tinham um canal no YouTube super grande no Brasil, elas estavam bem já inseridas nesse meio artístico. E aqui elas meio que desencantaram, falaram, rapaz, a gente está cansado dessa exposição, começamos muito cedo. E é isso mesmo. Elas cansaram dessa vida de blogueira, né? Falou, a gente se envolveram no negócio. Eu falei, caraca, minha mulher minha mãe, agora minhas filhas querem. Então pegaram o gosto. Falei, que louco, né? Só que esse mercado institucional, que é você vender para supermercado e tal,
é um negócio que não é tão prazeroso. Por quê? Porque, querendo ou não, você não tem o feedback do teu cliente. Você tem sempre o feedback entrega, do comprador. E o comprador sempre está te pisando na tua cabeça. Que ele quer preço melhor e tal. Exato. Então vinha na minha cabeça assim, eu falei, putz, eu acho que a gente tinha que agora sair dessa área de indústria e entrar na área do comércio. Pra gente ter o gostinho de ter a pessoa comendo o teu produto na tua frente ali, né? Já que é vocês que estão ali pondo a mão na massa, ter esse retorno. Exatamente. E a gente sempre teve esse feedback, assim, de muita gente falando, meu, vocês têm que ter loja, o produto de vocês é muito bom, né? Pô, né? Então, eu sempre ficou esse bichinho dentro de mim, assim, né? Eu não sei porque tinha uma trava que nunca começou. Aí, você vê como que aí com certeza é a coisa de Deus, né? A gente estava andando na Póvoa de Varzim, procurando um ponto, porque aí eu estava com a fábrica já para começar a fazer, mas aí deu esse estalo. E a minha mulher falou, você é louco, meu, e agora? Como que a gente vai fazer para montar uma loja? A gente já está com a corda no pescoço. Falei, quer saber, meu? Agora é tudo ou nada. Eu rapei tudo que eu tinha lá. E foi tudo mesmo, né? Foi tudo mesmo, foi até o talo. Até um dinheiro que era do carro do meu sogro, que estava na conta, eu rapei junto. Falei, depois eu pago ele, agora vai ser, seja o que Deus quiser. Uma loucura mesmo, né? Lógico, ainda não foi tão loucura porque eu tinha um pouco da renda que vinha do Brasil. Claro, né? claro. Você tinha uma base ali, né? A minha sobrevivência vinha. Mas isso estava garantido. Sim, mas eu não tinha mais investimento para fazer. Exatamente, exatamente. Aí essa menina falou assim, olha, a gente estava andando na Póvoa, ela falou assim, olha, eu acho que vocês estão no lugar errado para procurar isso. Eu acho que vocês deviam ir para Braga. Eu falei, mas por quê? Ela falou, meu, lá tá apinhado de brasileiro, cara, aqui na Póvoa de Varzim, meu, não sei se é legal. E olha que ela tem um café, ela é brasileira e tá na Póvoa, hein? Aí com certeza você vê Quer dizer, ela lidava com o mercado ali também, né? Com certeza, naquele momento ela foi usada ali, Deus, né? E aí eu falei pra minha mulher, vamos dar um pulinho lá em Braga? Sem compromisso? Vamos dar uma andada lá? Ela falou, vamos. Aí a gente pegou o carro, veio. Eu tinha vindo acho que só uma vez esses 3 anos aqui para Braga. Olha só. Paramos ali naquele centro ali, perto do Arco ali, que acho que é mais ou menos, né, assim, meio que uma referência. Sim. Aí a gente andando assim, a gente viu uma placa de aluga-se. Gente, olha como é que as coisas vão... É impressionante. Tipo assim, no bate-pronto. Tem que ser. Aí vi a placa, olhei. A coisa mais importante eu vi que era aquele tubo de extração de fumos, porque se não tem aquilo, complica para você alugar um negócio para alimento, né? Claro. Antes disso, só para te falar, eu tinha já na pandemia, eu comecei a procurar alguns pontos no Porto. Como eu morava na Póvoa, exatamente. Cara, você vê quando que não é para ser, não é. Eu chegava a andar uma média de 17 km por dia. Atrás de um ponto. Atrás de um ponto, no Porto, na pandemia. Eu conheço aquilo, acho que de cabo a rabo, toda a baixa do Porto, e nunca deu nada certo ali. Olha, sempre... não tinha... É tudo quanto tem que ser. Esse ponto a gente viu a placa, ligou pro cara, não sei o que lá, 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 fechamos o negócio ali no telefone com o cara. Gente, só para vocês terem uma noção, não é um ponto qualquer. Vocês estão ali bem na Rua do Solto mesmo, né? Perto do Arco da Porta Nova. Ali, quer dizer, bem... Ali chama Avenida São Miguel Anjo. Exato. Ou seja, é um ponto muito estratégico aqui em Braga. Sim, né? sim. E já fechou de cara, então? Fechou de cara. E aí bate aquele sentimento assim, né? Tipo... Ou é, tem que ser. Fabricando lá na Vila do Conde, morando na Póvoa de Varzim e alugando um negócio aqui, já na raspa do tacho do dinheiro. É porque tem que ser. Mas me diga uma coisa, mas você tem tido uma boa resposta? Qual que é o perfil do seu público hoje? O perfil é brasileiro, né? É basicamente brasileiro. Acho que talvez 70% dos clientes, acho que são os Porque aí nesse espaço hoje você não tem só o pão de queijo. É o carro-chefe, né? É o rei do pão de queijo, mas não tem só pão de queijo. Aí a gente foi resgatando todos os produtos que a gente fez ao longo de 1997, muitos produtos que a gente fez, né? Então, a gente começou, quando a minha mãe começou, a gente começou com a torta.
né? Que no Rio o pessoal chama de empadão, né? Sim, sim. Então a gente resgatou esse produto porque eu já Foi tinha... buscando, que de certa forma mexe na memória também da comunidade brasileira que está aqui. Mexe. E é uma coisa muito interessante, porque a coxinha, para quem mexe no ramo de alimentação lá no Brasil, vem para cá querendo empreender, querendo ou não, os salgados brasileiros, né, a coxinha especificamente, geralmente é o ponto de partida. Todo mundo pensa na coxinha primeiro. E, de certa forma, quando você veio com esse carro-chefe, o pão de queijo, você abriu também uma outra dimensão, aí, uma outra possibilidade. Sim. Eu acho que isso pode ter colaborado muito para o sucesso do negócio também. Sim. Porque foi um diferencial. Foi. Né? E, assim, a gente montou a loja, né, ali, e o primeiro dia que a gente abriu a loja foi numa noite branca. Vocês inauguraram na Noite Branca? Inauguramos na Noite Branca. Na verdade, a gente falou assim, vamos abrir na Noite Branca para ver se entra algum dinheiro, né? Que falaram que era bom, não sei o quê. E aí, depois a gente demorou ainda uns 15 dias para abrir. Sim. Cara, foi uma cena assim triste, cara. As minhas filhas até zoam comigo, né? Porque eu tava com uma cara assim desolada, não entrava uma alma. Ninguém olhava pro pão de queijo. Nem olhava nem pro lado, porque ali nunca foi nada de comércio alimentício. Ali foi uma loja nova que nasceu. Sim. Então acho que as pessoas ali você vira um fantasma, né? Então ficava invisível ali. E ali começa a bater aquele sentimento, putz, acho que eu fiz alguma cagada. Na Noite Branca ninguém olhou para mim, né? E aí começou a dar um sentimento muito ruim, porque eu falo assim, cara, será que... Porque foi uma coisa feita muito intuitivamente, sabe? Não teve pesquisar o mercado, nada disso. Foi feito na cara e na coragem mesmo, né? Sim. Na fé, né? Então, assim, o medo ficou grande. A gente, nos primeiros 2 meses, não entrava ninguém na loja. Então, o sentimento assustador, né? Começou a apertar muito. Se você pudesse apontar, o que você considera mais desafiador ao empreender aqui, ainda mais que você tenha essa experiência lá do Brasil, mas trazendo especificamente aqui para Portugal, no seu caso aqui em Braga, o que você considera mais desafiador ao empreender? Olha, eu não sei, porque assim, eu até brinco com as meninas, né, com a minha mulher, falo assim, olha, eu acho que se hoje eu tivesse que fazer isso, conhecendo Braga, conhecendo o mercado já como eu conheço, talvez eu não teria coragem de fazer hoje, né? E olha que o negócio, graças a Deus, está indo bem, né? A gente, poxa, o primeiro ano foi espetacular, assim, foi além da minha expectativa. Que coisa boa. A gente tinha fila na porta ali nos domingos ali. Foi uma coisa assim muito... E ainda tem dias que dá um pico muito grande, sabe, assim, na loja. Então a gente, assim, só tenho que agradecer, né? Mas eu acho que você fala assim, para uma pessoa que vai empreender, né, o que eu daria de conselho para ela? É complicado. Eu acho que tem que seguir essa voz, assim, essa intuição. É complicado até falar essas coisas, né? Porque parece que está falando uma coisa... E cada caso é um caso também, né? Mas eu acho que a pessoa tem que seguir essa voz. O empreendedor, ele tem um pouco isso. Ele se atira do avião para depois ver se o paraquedas vai funcionar. Ele não vê primeiro, né? Ele primeiro faz, né? Primeiro que não tem como ter essa certeza. Não tem. Não tem. Empreender é sempre um risco. É sempre um risco. Né? Empreender em outro país é um risco maior ainda. Sim. Essa clareza eu acho que tem que ter. Mas, por exemplo, tem as questões burocráticas, tem a questão de conquistar, né, esse novo mercado, conquistar o público. O que você diria que para você foi mais desafiador? Olha, eu acho que hoje ainda é muito desafiador conquistar o público português. Eu vejo ainda muito desafio. A coxinha venceu essa etapa. Por que eu falo isso? Quando a gente chegou aqui em 2016, a gente não via português comendo coxinha, isso não existia. Hoje, a gente já vê muitos portugueses, inclusive nas festas portuguesas, tradicionalmente portuguesas, a gente já vê a presença da coxinha. E as pessoas que trabalham com salgados brasileiros aqui em Braga, por exemplo, sempre nos relatam justamente isso, que já vendem, grande parte do público já é português. Então, sim, a coxinha eu acho que quebrou isso. Agora é o pão de queijo que está vindo nesse processo. Eu acho que com o pão de queijo a gente tem algumas barreiras. Uma barreira que eu vejo é a questão de alguma rede grande aqui de Portugal já está fazendo produto.
e as pessoas se pegam a referência do pão de queijo como se aquilo fosse o pão de queijo brasileiro, né? E aquilo é um produto que, infelizmente, por estar sendo feito dentro de uma grande rede, talvez eles não cuidam com tanto carinho do produto, né? O produto é sempre servido de uma forma mais gelada, o pão de queijo é uma coisa que... tem que ser quente. Tem que sair na hora, fornada. E é uma preocupação que a gente tem na loja, é de sempre estar com as fornadas saindo. E as pessoas levando o pão de queijo quente, sentindo o que é um pão de queijo, Exato. né? Aí, gente, agora eu vou fazer uma parada aqui, porque agora é a mineira falando para os nossos telespectadores portugueses. Pão de queijo tem que ser servido quente, tá? Então, o que eu percebo muitas vezes que o português, ele não vê muita graça no pão de queijo, que geralmente está servido frio, apesar de que mineiro come de qualquer jeito. Mas assim, o pão de queijo, para você falar assim, eu comi um pão de queijo como tem que ser, ele tem que ser assado na hora. Sim. Né? Então, lá na loja consegue comer esse pão de queijo assado na hora. Consegue. Então, eu convido para experimentar, porque é isso. Eu fico triste quando o meu pão de queijo não faz sucesso aqui. Porque às vezes os portugueses que já são clientes nossos, que vão bastante na loja, eu muitas vezes dou uma bolinha para eles provarem, porque a referência que eles têm, e eu ouço de muitos falando, por acaso eu tinha experimentado e não tinha gostado. Exatamente, né? Mas eu percebo isso, é porque não come certo. Não come certo, e aí eu costumo falar assim, olha, é que nem o pastel de nata, tem receitas e receitas. Exatamente. Se eu comer um pastel de nata ruim, eu vou generalizar achando que todos são ruins. Exatamente. E na verdade ali é uma receita que talvez não está sendo feita corretamente, né? O pão de queijo é a mesma coisa. Tem gente que faz com queijo tal, queijo A, queijo B, e faz queijo toda C, a diferença, né? gente. Muda muito o pão de queijo. Sim. Né? Isso faz muita diferença. Mas que interessante. Mas por isso que eu fiquei feliz quando eu vi. No Dia do Brasil, eles estiveram presentes, né, com a Barraca de Minas Gerais lá, trazendo o pão de queijo. Eu fiz questão de levar os portugueses que me visitavam, que iam até a festa, até a barraca do pão de queijo, justamente para come um pão de queijo verdadeiro. Porque é isso. Geralmente, quando eu escuto, que eu vejo que não gosta, é porque realmente acabou comendo esse pão de queijo que é genérico. Exatamente. É aquele pão de queijo que está sendo feito por uma forma, mais industrial, exatamente. Né? E ali não é o foco deles, né? Tem um formato, sinceramente, esses pães de queijo, eles têm o formato do pão de queijo, não tem um gosto do pão de queijo. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é muito interessante. Mas me diga uma coisa, e futuro, tem planos? Bom, esse ano, nesse primeiro ano nosso, a gente conseguiu, graças aos clientes, conseguiu juntar um dinheiro para abrir a segunda loja. Olha, isso, ou seja, mostra o sucesso do negócio. Sim, abrimos no Porto, que era... vocês já estão no Porto? Já abrimos no Porto. Olha, eu não sabia, que coisa boa. E as meninas, minhas filhas, uma delas já está morando no Porto, que ela está tocando mais lá. Ela que cuida lá. Olha, cuidando. Virou um negócio de família mesmo, que delícia. E a gente está aqui, né, em Braga, Porto, e estamos, assim, agora o próximo passo, né, o nosso próximo passo, a gente vai focar agora em tentar popularizar mais o pão de queijo, né? Claro. Estamos com aquele copão, né, para as pessoas tomarem com mate, com café, para a gente poder cair, porque assim, eu vejo no pão de queijo um produto ainda melhor do que a coxinha para popularizar. Por quê? Primeiro que não é fritura. A fritura tem uma restrição de saúde, né? Exatamente. Segundo, não tem o glúten, que também é uma restrição. Então, não tem cebola, que tem gente, a coxinha tem cebola. O pão de queijo, ele é um produto que pode agradar desde uma criança até um idoso. Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo nesse produto um potencial gigante de... Como o quibe, a esfirra, no Brasil a gente come e não acha que é um produto árabe, né? Exatamente. A gente come como se fosse brasileiro, né? Exatamente. Eu acho que o pão de queijo tem potencial para isso, para virar um produto português, né? Na verdade. Né? Exatamente. E aí fica outra dica, viu, gente? O pão de queijo com um cafezinho, o pão de queijo assado na hora com um cafezinho, experimenta. Depois a gente conversa, não é isso? É uma delícia. É diferente, gente. É diferente.
Bom, foi uma delícia essa conversa. Aliás, falar de pão de queijo para uma mineira é me sentir em casa, com Sim. certeza. Não, Porque em Minas, gente, a gente come pão de queijo de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, é o tempo todo. Todo mineiro tem pão de queijo no seu frigorífico, sempre. Não, e diz né, que a origem do pão de queijo, na verdade, tem uma influência muito forte de Portugal, né? Porque o queijo... Tudo, né? É tudo. Na verdade, a gastronomia brasileira, em geral, grande parte dela, a influência é portuguesa, não tem como, né? Como tudo lá no Brasil. Né? Então, é saber experimentar o certo. Sim. Né? Aí sim, isso faz toda a diferença. Eu vou pedir para a gente encerrar, nosso tempo está chegando ao final, para você deixar uma mensagem para quem acompanha o nosso programa aqui de hoje. Bom, enfim, primeiramente, né, agradecer, né, esse país, né, que acolheu a gente, que vem acolhendo, né, assim, hoje eu já considero Portugal como minha casa, então já misturou, né, Brasil, Portugal, então agradecer muito, né, o povo também português acolhedor, né, e para você que está pensando em vir para Portugal ou que está pensando, pensar assim, tudo vai da sua mentalidade, né? Vai do que está dentro de você. Não é o lugar que vai fazer a diferença na sua vida. E sim o teu comportamento, o seu pensamento, a sua mentalidade é que vai trazer as coisas. Porque muitas vezes as pessoas se desiludem, né, com uma imigração e tal, mas na verdade é porque ela mesmo se deixou, né? Ela não se preparou interiormente para o desafio, ela começou a acreditar em coisas... Que tá cheio por aí, né? Exatamente. E o que vale realmente é você, né? Os seus propósitos, a sua fé, né? E se você tiver isso muito seguro, vai dar certo, porque tem muitos cases de sucesso aqui, né? Muita gente felizmente temos prosperando e... Não tem nada a ver porque o país é A ou B ou C, tem a ver porque essa pessoa estava bem, né, para realizar tudo isso, né? Que maravilha! Muito obrigada pela sua presença e pela mensagem. Obrigado, eu que agradeço. Continue a nos acompanhar, o Chá e Prosa com Alexandra Gomide é um programa de entrevistas quinzenal, exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.